Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre os capítulos 29 e 30, é o mesmo assunto, ele só está dividido, mas aí, como trata-se então da mesma matéria, nós veremos os dois capítulos para que o conteúdo não fique muito fragmentado. Então vamos lá, orações subordinadas adverbiais, parte 1. Você já viu que as orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem valor de advérbio, indicando uma circunstância da ação verbal. Então, gente, o advérbio é uma classe gramatical que expressa uma circunstância, né? Circunstância de tempo, hoje, circunstância de modo, lentamente, circunstância de lugar, aqui, lá, afirmação, sim, negação, não, certo? Então, as orações subordinadas adverbiais também vão expressar uma circunstância. Então, você já viu que as orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem valor de advérbio, indicando uma circunstância da oração verbal. Exemplo: os jornais publicaram a notícia do requerimento pela manhã. Pela manhã é uma locução adverbial, está marcando aí ideia de tempo, né? 2. Os jornais publicaram a notícia do requerimento assim que amanheceu. Assim que amanheceu, essa parte em negrito, nós temos uma oração subordinada adverbial. No primeiro exemplo, por que nós não temos uma oração? Porque para ter oração tem que ter verbo. Pela manhã, a gente não tem aí verbo. No exemplo 2, nós temos assim que amanheceu. Então, amanheceu é um verbo. Perceberam que a gente tem o mesmo valor, né? Pela manhã marca tempo, assim que amanheceu marca tempo também. Então, assim que amanheceu, nós temos uma oração, porque tem verbo, subordinada porque se refere à oração principal, e adverbial porque expressa uma circunstância. No exemplo 1, pela manhã, desempenha a função sintática de adjunto adverbial de tempo. No exemplo 2, a oração assim que amanheceu substitui a locução adverbial, assumindo a função de oração subordinada adverbial. Confira mais um caso. Policarpo envolveu-se em conflitos políticos para ajudar o presidente. Então, a primeira oração é a nossa oração principal. Policarpo envolveu-se em conflitos políticos para ajudar o presidente. A gente tem aí uma oração subordinada adverbial final. Mesmo raciocínio sempre, gente. Oração porque tem verbo, subordinada porque se refere à oração principal. Ele envolveu-se em conflitos, né? É a nossa oração principal. Adverbial porque expressa uma circunstância. Final porque essa circunstância é de finalidade. Né? Com qual objetivo ele envolveu-se em conflitos políticos? Para ajudar o presidente. Note que a oração para ajudar o presidente revela a finalidade da ação realizada por Policarpo, envolver-se em conflitos, exercendo uma função característica dos advérbios. Observe ainda que essa oração está subordinada à primeira, funcionando como um termo da outra. Assim, para ajudar o presidente é oração porque contém verbo, o verbo ajudar, subordinada porque funciona como um termo da oração principal, adverbial porque desempenha o papel de advérbio, final porque exprime uma circunstância de finalidade. Tipos de orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais ligam-se à oração principal normalmente por intermédio de conjunções, que agregam sentidos específicos ao período. Assim, considerando o sentido expresso, elas podem expressar 9 circunstâncias. Veja. Quais são as circunstâncias? Finalidade, conformidade, comparação, proporção, consequência, tempo, condição, concessão e causa. A seguir, estudaremos os 5 primeiros tipos de orações subordinadas. A primeira, oração subordinada adverbial final. Esse foi um dos casos exemplificados anteriormente. Aqui, a subordinada expressa uma finalidade para o fato citado na oração principal. Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura para ajudar o desenvolvimento do Brasil. O objetivo de Policarpo ao trabalhar na agricultura era auxiliar o desenvolvimento do país. Oração principal. Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura. Oração subordinada. Para ajudar o desenvolvimento do país. Então, aí, na oração subordinada, nós temos uma oração que vai ser chamada de oração subordinada adverbial final. O objetivo de Policarpo, ao trabalhar na agricultura, era auxiliar o desenvolvimento do país.
As conjunções ou locuções conjuntivas finais mais comuns são para que, a fim de que. Então, para relembrar, a conjunção ela só tem uma palavra, então ali, ó, para e que são exemplos de conjunções. Para que e a fim de que, nós temos aí locuções conjuntivas, porque nós temos ó, para que, duas palavras, a fim de que, uma, duas, três, quatro palavrinhas. Então, agora, oração subordinada adverbial temporal. Esse tipo de oração subordinada situa o momento, então temporal faz referência a tempo, situa o momento em que a ação expressa na oração principal ocorreu, revelando uma circunstância de tempo. Veja, depois que o requerimento foi publicado, o major não teve mais sossego. Então, a oração principal é: o major não teve mais sossego. A oração subordinada é comumente aquela que é iniciada ou pela conjunção ou pela locução conjuntiva. Então, aí, oração subordinada nós temos depois que o requerimento foi publicado. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal. A oração subordinada temporal determina o momento em que o major passou a ter problemas, sendo hostilizado por sua sugestão. As conjunções ou locuções conjuntivas temporais mais comuns são quando, desde que, logo que, sempre que, enquanto, depois que, antes que e assim que. Oração subordinada adverbial conformativa. Esse tipo de oração exprime uma circunstância de conformidade, ou seja, de algo que não representa uma contradição. Aguardou sua vez de se manifestar, conforme era esperado. A oração principal aguardou a sua vez de se manifestar. A oração subordinada, conforme era esperado. E aí, na oração subordinada, nós temos uma oração subordinada adverbial conformativa. As conjunções ou locuções conjuntivas conformativas mais comuns são conforme, segundo, consoante, como. Sobre a oração subordinada adverbial condicional. Nesse caso, apresenta-se uma condição para que o fato mencionado na oração principal ocorra. A oração subordinada condicional traz a ideia de hipótese. Veja, o major se empenhará desde que seja pelo bem do Brasil. A oração principal, o major se empenhará. Oração subordinada, desde que seja pelo bem do Brasil. Desde que expressa uma condição, né? Então, nós temos aí uma oração subordinada adverbial condicional. Note que o desenvolvimento do país é condição para que o major se empenhe em suas ações. Ele só se empenhará se houver benefícios para a nação. As conjunções ou locuções conjuntivas condicionais mais comuns são se, desde que, caso, contanto, a menos que. Atenção! Note que algumas conjunções ou locuções conjuntivas podem expressar circunstâncias diferentes. Por exemplo, a locução desde que pode expressar circunstância de tempo, condição e causa. Então, temos aí, primeiro exemplo. Desde que ele partiu, fiquei muito só. Desde que marca tempo. Desde que você me escute, eu fico feliz. A gente tem aí uma marca de condição, né? Se você me escutar, eu vou ficar feliz. Eu só vou ficar feliz se você me escutar. No terceiro exemplo, temos desde que você insiste, vou ler o documento. Então, desde que você insiste, né? Por que você insiste tanto? Porque você me enche o saco, né? É a causa, a consequência é ler o documento. Vamos falar agora da comparativa, oração subordinada adverbial comparativa. Aqui, a oração subordinada adverbial determina o segundo elemento em uma comparação, pelo confronto entre ambos, buscando-se similaridades ou diferenças entre eles. Policarpo defendia os interesses da nação, como um bom nacionalista defende. Esse defende está entre aspas por quê? Porque ele não está explícito, ele não está claro. Mas a gente entende que esse verbo que se repete na primeira oração, que aparece na primeira, ele se repete na segunda. Então a oração principal é: Policarpo defendia os interesses da nação. E a oração subordinada é: como um bom nacionalista o quê? Como um bom nacionalista defende. Então a gente chama essa oração de oração subordinada adverbial comparativa. Que o verbo da oração adverbial comparativa muitas vezes coincide com o da oração principal, permitindo que ele fique subentendido. As conjunções ou locuções conjuntivas comparativas mais comuns são tão, quanto, como, mais do que, menos do que, assim e com, assim como, né? Assim como é a mesma coisa. Então agora vamos para o capítulo 30, mesmo assunto, é só continuação. Orações subordinadas adverbiais 2. Leia a frase a seguir. Animais em cativeiro podem desenvolver distúrbios psicológicos tão graves que acabem morrendo.
Trata-se de um período composto, porque nós temos duas orações, né? Na primeira oração nós temos uma locução verbal que é podem desenvolver, na segunda nós temos outra locução verbal que é acabem morrendo. Qual é a oração principal? A oração principal é: animais em cativeiro podem desenvolver distúrbios psicológicos tão graves. Qual é a subordinada? Que acabem morrendo. Qual é a circunstância expressa pela oração subordinada? Que acabem morrendo expressa uma circunstância de consequência. Já sabe que as orações subordinadas adverbiais são classificadas de acordo com a circunstância que expressam. No capítulo anterior, você conheceu as orações adverbiais que indicam as circunstâncias de finalidade: final, tempo, temporal, conformidade, conformativa, condição, condicional e comparação comparativa. Conheça a seguir outros 4 tipos. Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial proporcional. Aqui há uma relação de proporção que indica aumento ou diminuição entre os fatos apresentados na oração principal e na oração subordinada. Note que a ideia de proporção denota a relação entre duas coisas de forma que qualquer alteração que ocorra em uma implicará modificações na outra. Exemplo: à medida que Policarpo elencava seus argumentos, seu sentimento nacionalista ficava mais evidente. A oração principal é: seu sentimento nacionalista ficava mais evidente. Qual é a oração subordinada? À medida que Policarpo elencava seus argumentos. Então, lembra que eu falei? Na oração subordinada, geralmente a gente tem a conjunção ou locução conjuntiva, né? Então, gente, nós temos aí uma relação de proporcionalidade. Que proporcionalidade é essa? O sentimento dele ficava mais evidente. Em que proporção? À medida que ele elencava, o que é elencar? Escolher, que ele escolhia, que ele unia os argumentos dele. Repare que quanto mais Policarpo elaborava sobre o tema, mais seu ideal nacionalista se destacava. As conjunções ou locuções conjuntivas proporcionais mais comuns são a proporção que, à medida que, quanto mais, tanto menos, quanto mais, tanto mais, ao passo. Oração subordinada adverbial concessiva. Esse tipo de oração expressa ideia ou fato que se desenvolve de forma contrária, normalmente de maneira implícita ao que é declarado ou subentendido na oração principal. Exemplo: os zoológicos são centros de entretenimento, embora alguns se transformem em cativeiros abusivos. A oração principal é: os zoológicos são centros de entretenimento. A oração subordinada é: embora alguns se transformem em cativeiros abusivos. Então, gente, os zoológicos são centros de entretenimento, oração principal. Embora, olha ali a nossa conjunção concessiva, que é o embora. Embora alguns se transformem em cativeiros abusivos. É a nossa oração subordinada adverbial concessiva. Observe que, como centros de entretenimento, os zoológicos não deveriam ser locais inadequados aos animais, contrariando a ideia expressa na oração anterior. Então, gente, a concessão é basicamente o seguinte: se eu digo, eu marco com uma amiga de ir à praia, e aí a gente espera que o tempo esteja aberto, que tenha um lindo sol, mas essa é a expectativa, né? Mas se eu digo assim, mesmo que chova, vamos à praia. Mesmo que chova, vamos à praia. Então a gente tem uma quebra de expectativa, porque o ideal é que uma pessoa só vá à praia se o tempo estiver, imagina, caindo mal temporal, você vai à praia, né? Então, gente, qual é a quebra de expectativa no enunciado anterior? Os zoológicos não deveriam ser locais inadequados aos animais, contrariando a ideia expressa na oração anterior, tá? Então, se é um lugar de entretenimento, os animais deveriam ser bem cuidados, enfim. Oração subordinada adverbial causal. Essas orações exprimem um fato que determinou a origem de outro, expresso na oração principal. Elas indicam, portanto, a causa, o motivo de um fato ou uma ação. Exemplo: assinei a petição porque concordo com a ideia defendida. A oração principal é: assinei a petição. A oração principal é: assinei a petição. A oração subordinada é: porque concordo com a ideia defendida. Ter concordado com a proposta da petição foi o motivo que levou o sujeito a assinar o documento. Então, gente, porque concordo com a ideia defendida é a causa. Qual é a consequência? Assinar a petição. Então, as conjunções ou locuções conjuntivas causais mais comuns são porque, que, como, pois, no sentido de que, visto que, já que, uma vez que. Atenção!
A conjunção porque pode introduzir orações subordinadas adverbiais causais ou coordenadas sindéticas explicativas. Então, vocês vão encontrar o porquê tanto nas subordinadas adverbiais causais quanto nas coordenadas sindéticas explicativas. Para não as confundir, fique atento à diferença. A causa refere-se ao motivo, aquilo que dispara, que gera um fato. Veja, choveu porque as nuvens estavam muito carregadas. Observe que o fato de as nuvens estarem anteriormente muito carregadas fez com que chovesse. Desse modo, podemos classificar a segunda oração como subordinada adverbial causal. Note que, primeiramente, as nuvens ficaram carregadas, depois choveu. Então, as nuvens ficaram carregadas é a causa, a consequência é a chuva. Confira este outro caso. Choveu, porque as ruas estão molhadas. Então, a gente tem na primeira oração o verbo chover, né? Na segunda oração, nós temos aí estão molhadas. Então, gente, o que acontece? Nós temos o verbo estar, né? Choveu porque as ruas estão molhadas. Porque as ruas estão molhadas, na verdade, é uma explicação da chuva, né? Então, o fato de as ruas estarem molhadas não causou a chuva, apenas confirma uma suposição. Primeiro choveu, depois as ruas ficaram molhadas. Sendo assim, temos uma oração coordenada sindética e explicativa. Agora vamos falar sobre a oração subordinada adverbial consecutiva. Nesse caso, a oração subordinada revela uma consequência daquilo que foi expresso na oração principal. Os animais ficaram tão estressados que passaram a se automutilar. A automutilação foi uma consequência do estresse animal. As conjunções ou locuções conjuntivas consecutivas mais comuns são tal, que, tão, que, tanto, que, de forma que, de modo que, de sorte que. Atenção! Observe que a relação entre causa e consequência é inseparável. Toda causa gera uma consequência e vice-versa. Veja, os animais passaram a se mutilar porque ficaram estressados. Então, gente, nesse caso, nós temos oração principal, né, como estamos vendo até aqui, e oração principal e oração subordinada. Então, aqui, percebam, porque os animais passaram a se mutilar porque ficaram estressados. Por que eles se mutilaram? Porque eles estavam estressados. Então, porque ficavam estressados, revela a causa, né? Então, a gente tem o que está em negrito aí, como uma oração subordinada adverbial causal. E qual é a consequência? Eles passaram a se mutilar, né? Então, estavam estressados, causa. Passaram a se mutilar, consequência. Então, a oração principal é a consequência, né? E a oração causal é porque ficaram estressados, que é a nossa oração subordinada. Então, na oração principal, que é os animais passaram a se mutilar, nós temos ali a consequência, né? E na oração subordinada, adverbial, nós temos a nossa causa, porque ficaram estressados.